Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a esta live de hoje. Hoje nós nos encontramos aqui para mais um encontro da jornada de autoterapia. Essa jornada que eu tenho feito aqui no Instagram com vocês. Ontem eu estava aqui com a Fran falando, de um tema aí super importante das feridas da superdotação na fase adulta. E hoje nós vamos falar sobre os padrões, que se repetem aí da criança superdotada até lá a fase adulta. Sejam todos muito bem-vindos. Pra gente começar, esta live de hoje, eu gostaria, já de avisá-los que nesta semana ainda, eu vou divulgar aí a nova turma de autoterapia, para aqueles que me acompanham nas redes sociais, para aqueles que me acompanham lá nos stories diretamente, já sabem, dessa novidade aí. Então, o ano passado, eu fiz ali as gravações da autoterapia, já abri uma turma no ano passado, já, ali liberei 4 bônus para aqueles que participaram no ano passado. E eu venho, aí um processo já há um tempinho reorganizando, convidando várias pessoas especiais, conversando com vários especialistas na área para complementarem, a autoterapia junto comigo, porque eu sei que só o olhar da terapia do esquema, só o meu olhar, não consegue abarcar todos os superdotados, Então, por isso que eu convidei neurologista, por isso que eu convidei psiquiatra, psicólogas, outras terapeutas e terapeutas ali para estar com a gente, para que possa, ter aí um olhar ainda mais amplo sobre o funcionamento, de quem é esse superdotado e no atendimento, principalmente das necessidades desse indivíduo, tá? Então, para aqueles, que querem saber mais informação, que querem entender um pouquinho melhor de como funciona ali a proposta da autoterapia, aqui no link da minha bio eu deixei uma lista de espera. Lá eu já coloco todas as informações, todos os bônus. Vai ter 12 bônus para quem se inscrever nessa nova turma. E os bônus, eles começam ali em fevereiro e vai até agosto, Começando comigo no primeiro encontro, finaliza comigo no último encontro também. Em abril, tem ali uma proposta de um retorno à infância e adolescência para o entendimento, o que aconteceu comigo, que criança e que adolescente e que jovem eu fui. Então, a gente vai fazer esse retorno e a psicóloga Amanda Peixoto, ela vai nos auxiliar nesse processo. Além disso, a gente vai ter ali o encontro também com o psicanalista Silas, justamente para compreender, a diferença ali entre superdotadas e superdotados, nessa compreensão que muitas vezes as questões da escola, as questões de casa, muito mais comum meninas suprimirem as suas necessidades e meninos terem crises de raiva. Então, para diferenciar justamente, essa questão de gênero também na superdotação. Nós, além disso, vamos ter outras coisas, A gente vai ter aí encontros com a neurologista, com a Lívia, justamente para falar sobre estilo de vida, saúde, para além da saúde mental, A saúde física, alimentação, atividade física. A Carol também vai trazer, basicamente aí técnicas para ter uma vida mais saudável e justamente, focar também nesse pilar aí do estilo de vida, trazendo para vocês muitas técnicas de manejo de estresse, de lidar, com essa ocasião e até com a nossa rotina no dia a dia. Além, de ter a Áurea também, que vai trazer aí, que é uma pessoa que eu gosto muito, do trabalho dela, admiro muito o trabalho dela. E a Áurea vai trazer pra gente as duplas excepcionalidades, As duplas excepcionalidades são quando tem a superdotação, mas tem uma outra condição, um transtorno junto ali com a superdotação. Então, a Áurea vai, esmiuçar aí todos os transtornos que são os mais comuns, Os transtornos de ansiedade, os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o autismo, que é o TDAH, os transtornos também, depressivos, os transtornos de personalidade, muito comum o superdotado ao longo da vida já recebeu o diagnóstico, de borderline ou, de bipolaridade também pela intensidade emocional e pela impulsividade, ligada ali a coisas do seu interesse ou hiperfoco. Então, ela vai trazer, justamente esse olhar do diagnóstico diferencial, quando é uma coisa e quando é duas coisas, Quando a gente tá falando ali sobre duas coisas. E aí, além disso,
vai ter a psiquiatra a Ana Pletz, a Ana Luísa Pletz, que é uma psiquiatra também que eu confio muito no trabalho dela, justamente para falar, né, sobre esse acompanhamento para, né, quando tem autismo, quando tem junto, né, ali o TDAH junto com as altas habilidades, quando tem transtornos, né, emocionais aí, depressivos, de ansiedade, ou quando tem também quadros de esgotamento, né, então tem muitas coisas, né, além disso tem a Rita que vai trazer pra gente justamente as questões, né, de como desenvolver, como lidar com as nossas crenças negativas, né, que são ali crenças tão enraizadas em nós que nos impedem de desenvolver o nosso potencial, né, que faz com que a gente tenha medo de desenvolver esse potencial. E vai ter a Francine, né, que estava aqui ontem com a gente na live de ontem, justamente para falar aí sobre essa questão do adulto e da intensidade emocional, né? Como lidar com essa intensidade emocional na fase adulta, como manejar, né, essas situações aí que podem ocorrer no adulto, né? Além disso, vai ter um manual que eu e a Tamara, são muitas coisas, gente. Vai ter um manual que eu e a Tamara estamos construindo, né? Que é o manual Tintim por Tintim. E justamente, né, ele vem aí para auxiliar o superdotado de forma, né, muito esmiuçada todas as características, né? Então a gente vai fazer ali um mapeamento, uma descrição de todas as características, né, que esse indivíduo superdotado possui, como lidar com elas, né, através de coisas práticas, dicas práticas, né, atividades práticas ali que vocês possam também fazer, né, no dia a dia. Então são muitos bônus, né? Se vocês, né, tiverem interesse, querem ler com calma, né, toda essa proposta que eu tô falando aqui, de forma bem breve, podem entrar ali no link da minha bio, que lá vai ter, né, um espaço ali para vocês procurarem, né? Então ali tem uma lista de espera. Lá na lista de espera você, né, consegue ali ler com calma todas as informações, tá bom, gente? Então vamos lá, né, para nossa live de hoje aqui. Hoje o meu foco, né, que eu quero trazer aqui para vocês, basicamente é sobre, né, os padrões ali que acabam se repetindo tanto desde o pequenininho superdotado, né, até aí o superdotado adulto e que se perdura, né, por muito tempo ainda, né? Então a gente tá falando aqui das características, né, principais que são ali padrões de funcionamento que se perduram. Claro que quando a gente pensa, né, lá na criança, vamos pensar, né, um primeiro padrão de funcionamento, né, do superdotado que a gente pode pensar é basicamente, né, a curiosidade. A curiosidade é algo, né, que desde muito pequenininho o diferencia, né, dos outros indivíduos ali. Essa curiosidade, né, ela vai da mesma forma com que qualquer outra característica, né, ela vai evoluindo, né? Então, se eu tenho uma curiosidade, eu vou ter uma busca, eu vou ter uma motivação para buscar alguma coisa. E aí, esse indivíduo superdotado lá na infância, né, ele vai demonstrar um comportamento curioso, né, de investigação, de compreensão do mundo, de compreender as teorias, né, de entender. Muitos, né, vão pro aspecto mais intelectual, de querer conhecer, de querer aprender, de querer fazer leituras, né, de querer participar de coisas, né, sei lá, né, de oficinas de robótica, de programação. Então vão ter a curiosidade exacerbada, o que a gente denomina como uma curiosidade insaciável, desde muito pequenininhos. E essa curiosidade, ela vai se perdurar, né, até a fase adulta. Só que o que acontece, né? Acontece que lá na infância, né, essa curiosidade, muitas vezes, ela é suprida, né, e lá na fase adulta também ela é suprida, só que eu vejo que na fase adulta, esses indivíduos se tornam adultos cansados e curiosos, né, não se tornam só curiosos, né, por quê? Porque eu tenho uma curiosidade, só que a minha curiosidade é tão grande que ela vem uma atrás da outra, né? E aí a gente pode pensar que no mundo atual, num contexto atual que a gente vive, nós, né, somos bombardeados com muitas coisas, né? Com muitas teorias, com muitos livros, com muitas ideias, né? Se você hoje for procurar, por exemplo, pandemia, né? Lá no Google Acadêmico ou em qualquer, né, ali site que tem artigos, né? Qualquer plataforma ali de artigos. Vai ter milhares, né? Então, hoje, a velocidade com que a informação era trazida faz com que a gente se sinta bombardeado. E eu vejo que a curiosidade é uma característica muito intensa, né? Ali nos indivíduos superdotados adultos.
que os leva, né, de fato ali a quadros de até exaustão, quadros de esgotamento. Por quê, né? Eu tenho tanta vontade de conhecer, de aprender, de querer ler, de querer fazer tal coisa, né? E quero desenvolver, quero pensar em como isso funciona, e quero criar uma teoria sobre isso, ou quero criar um projeto sobre isso, ou quero fazer um trabalho disso, que eu me atropelo nesse caminho, né? Então eu vejo que os adultos hoje, né, que eu recebo e que eu acompanho na clínica, a maioria da questão principal, né, que é o pilar ali principal, é a gente trabalhar essa exaustão, é a gente trabalhar esse cansaço, é a gente, né, encontrar formas de canalizar esse cansaço ou de encontrar as raízes desse cansaço, né? Então hoje, por exemplo, eu atendo muitos adultos que não sabem de onde vem esse cansaço, e não sabem, né, que coisas que me fazem descansar e que coisas ali que não me descansam, né? Então até estão nessa busca incessante. E aí, né, vamos pensar também que as coisas mais intelectuais, né, como ler, como, né, indivíduos mais ali intelectualizados, vamos dizer assim, que buscam mais essas coisas intelectuais, isso acaba sendo como um método de autoalívio, né, pro nosso cérebro. Então, quanto mais a gente se desconecta, quanto mais uma criança, né, ou um adulto pega lá um livro e fica lendo o dia inteiro, ele tá distraindo o cérebro dele do que ele tá sentindo, né? Assim, uma criança que tá jogando videogame, assim, um adulto que tá assistindo série, a gente tá distraindo o nosso cérebro. E quando a gente vai trabalhar, né, ou quando a gente vai desenvolver um projeto novo, a gente também vai estar distraindo o nosso cérebro do que a gente está sentindo, né? E isso, às vezes, pode se tornar um problema, tá? Por quê? Porque esse é um processo natural, né? Todo mundo usa métodos de autoalívio, que a gente tá falando, né, de estratégias de coping, estratégias de fuga. Mas, quando a gente pensa, né, que eu utilizo isso o tempo todo, isso vai gerar um desconforto, né? Por quê? Porque aí eu tô o tempo todo, né, sendo ali aquele perfil altamente workaholic, o tempo todo trabalhando muito, fazendo muitos projetos, me envolvendo em muitas coisas interessantes que me geram curiosidade, que me geram entusiasmo, que me geram, né, que me enchem de energia para isso. Só que eu tô distraindo também o meu cérebro, né? E eu não tô me conectando com aquilo que eu preciso, né? Então, aí, quando a gente percebe, né, que há uma esquiva da própria emoção, né, que eu tô cansado, né? Então, eu não percebo que eu tô cansado. Isso é uma fala muito comum do superdotado adulto. Nossa, eu não percebi antes, né? Só percebi quando eu tava extremamente exausto, né? Eu fiquei horas e horas focada ali naquele projeto, fazendo aquele fechamento de mês, e eu não percebi, né, que eu precisava ir ao banheiro. Eu não percebi que a hora passou. Quando eu tava lá pintando aquela tela, eu não percebi quanto tempo eu precisei para usar, né, para fazer ali aquela criação. Então, muitas vezes, vai distrair tanto o cérebro que vai ter uma desconexão, né? E essa desconexão, a principal demanda que vai vir é a do corpo, né? Então, eu esqueço que daí eu tinha que fazer atividade física, eu esqueço que daí eu tinha que comer tal coisa, né? Eu esqueço que eu tinha que, sei lá, né, estar com meus filhos naquele momento, eu esqueço que eu tinha amigos e que eu tinha que alimentar essa amizade, né, para ela permanecer a longo prazo. Então, tem várias coisas, né? E a gente poderia pensar em várias problemáticas, né, que surgem dessa, né, característica da curiosidade, né, que se desencadeia ali, e dessa curiosidade insaciável que vai desencadear muitas vezes também comportamentos aí de esquiva. E principalmente eu vejo, né, no adulto, comportamentos de esquiva para perfil workaholic, né? Para trabalhar muito, produzir muito, criar muito e, né, ter uma preocupação muito grande em relação a isso. Claro que daí a gente já pega aqui, né, junto uma outra característica. Uma característica também, né, que é um padrão aí de funcionamento que começa lá desde que essa criancinha nasce até a fase adulta, é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo seria o quê, né? Eu tentar ali ter uma atenção excessiva aos detalhes, né? Eu ter essa sensação, né, de que eu tenho que fazer muito bem feito aquilo que eu vou fazer, né? Então eu vejo que já atendi muitas crianças superdotadas, né? Crianças ali escolares, adolescentes, que chegam ali na fase da adolescência com um sofrimento muito significativo
porque são extremamente rígidos a si mesmos por uma questão do perfeccionismo, né? Por uma questão de rendimento, por uma questão de se cobrar a excelência, né? Ou cobrar, né, de ser ali um bom filho. Eu vejo que é um padrão que é repetido, né? Muitas vezes os pais das crianças que são perfeccionistas também são perfeccionistas, né? Então o perfeccionismo ele é contagioso, né? Por quê? Porque se eu tenho um padrão, né? Se meu pai lá tá fazendo um trabalho e eu tô observando, sou uma criança superdotada, e tô observando como que meu pai faz o trabalho, e tô percebendo que meu pai fica horas e horas e horas e horas fazendo aquele trabalho, porque ele faz, ele refaz, ele faz de novo, ele faz de um outro jeito, e ele relê, e ele gasta um monte de tempo ali. Eu vejo, né, pela modelação ali daquilo que tá acontecendo, que, nossa, isso é o esperado, né? Então, a criança, ela vai captar, né, essa informação ali daquele contexto e ela vai tentar, né, de certa forma, projetar esse comportamento no comportamento dela. Então, até hoje, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças que têm esse perfeccionismo exacerbado, é difícil, né? Porque os pais, muitas vezes, são mais rígidos do que a criança. Né? Então, às vezes, a criança ela é o sintoma de todo um contexto familiar, né? De todo um sistema familiar altamente exigente, altamente perfeccionista e altamente crítico também, né? Então, o perfeccionismo, ele vem como uma atitude de evitar a retaliação, né? Então eu vou fazer muito bem feito, porque senão alguém vai pensar que eu fiz mal feito, né? Então eu vou ter um ótimo comportamento, porque senão meu pai vai falar tal coisa de mim, né? Vamos pensar, você vai lá agora dar uma aula, né? Eu vou dar a melhor aula, eu fiquei lá horas e horas e horas e horas fazendo slide, milimetricamente ajustei todas as letras, todos os tamanhos, né? Reli várias vezes. Por quê? Porque eu não quero dar a chance de ninguém perceber que eu errei, né? Então, o perfeccionismo, muitas vezes, ele vem para tampar uma dor, né? De que, eu tenho um defeito, né? E na superdotação eu vejo que isso vem com muita profundidade, né? O perfeccionismo, tanto o esquema, né? O último esquema ali dos padrões inflexíveis que, né, está dentro esse comportamento perfeccionista, por mais que, né, os padrões inflexíveis, eles também né, tem uma compreensão de que abarca outras características, né, como a vontade de fazer mais coisas em menos tempo, né, comportamentos ali de uma tensão, de uma postura mais rígida, uma postura crítica exagerada em relação ao seu próprio rendimento e comportamento. Mas eu vejo, né, uma ligação muito clara com a defectividade, né? Eu tenho um comportamento assim porque eu não quero que ninguém veja isso, né? Então, para evitar a vergonha, para evitar que eu seja descoberta de algo que eu fiz de errado, ou de algo que é um defeito, ou de algo que é negativo no meu comportamento, eu vou ter uma postura extremamente ansiosa, né, em relação ao meu rendimento, e vou ter um comportamento altamente perfeccionista. Então, eu acho que esse também é um padrão que se repete com certeza na fase adulta. Na fase adulta, e tanto eu vejo que na criança, né, assim como a curiosidade ali na criança, ela é mais flexível, né, porque a criança tem outras coisas, né, a criança vai pra escola, a criança vai fazer atividade extracurricular, a criança faz atividade física, né, então eu sinto que a criança, ela fica mais flexível né, expandir essa curiosidade para outras esferas. O adulto, muitas vezes, ele fica mais rígido a uma esfera só, que eu vejo muito dessa ligação com o trabalho, né? E aí até, muitas vezes, o esquecimento de que existem outras áreas da vida, né, a não ser o trabalho, tá? Também, né, do perfeccionismo que eu estava falando para vocês. Eu vejo que nas crianças isso é mais flexível, tá? Mas tem crianças que rasgam, né, os seus desenhos quando desenham errado, né, que não suportam ficar apagando ali quando tá fazendo um desenho e aquilo sai, né, um traço sai de uma forma inadequada, que aí fica apagando. Isso já aconteceu no meu consultório, né, de pacientes que desenham, que são altamente criativos, quando eles levantam para ir embora, eu enxergar assim a sala completamente cheia daqueles pedacinhos da borracha, muito, né, até a ponto de eu ter que, né, antes de chamar o próximo paciente, ter que pegar lá o aspirador para limpar a sala.
Ou, né, arrancar cabelo, isso já aconteceu, arrancar muitos cabelos enquanto tá fazendo, tá criando ali, ou está fazendo o teste, e quando o paciente vai embora fica aquele monte de cabelo no chão. Isso é o sinal, né, de um perfeccionismo patológico. Então, eu sei que existem casos e casos, eu sinto que na infância, na adolescência, esse perfeccionismo ele é um pouco mais maleável, só que quando chega na vida adulta, é como se fosse uma bomba atômica, né, que estourasse, né? Eu sinto que aí começa, né, a surgir ainda mais os problemas relacionados ao rendimento, e aí a gente pensa numa ansiedade, né, por performance, né, uma ansiedade porque muitas vezes esse adulto hoje, assim como eu falei pra vocês, né, que a gente é bombardeado por muitas coisas, a gente tem que fazer muitas coisas atualmente, né, do que, sei lá, o seu avô lá em 1960 e 70, né, que tinha tantas outras coisas pra ele fazer. Hoje a gente tem uma outra sociedade e a gente tem outras cobranças, né? A gente precisa estar nas redes sociais, a gente precisa estar, né, antenado no que tá acontecendo no mundo, a gente precisa estar lendo o que tá, né, as histórias, a ficção que tá do momento. Então existem muitas demandas, né? E se eu sou perfeccionista, não tem como eu ser só perfeccionista quando eu vou trabalhar, né? Ou quando eu vou lá fazer o meu concurso, ou quando eu vou lá dar uma palestra. Não, né? Eu sou perfeccionista em qualquer ocasião. E isso é bem importante a gente pensar aqui, né? Assim como a ansiedade, assim como, né, o perfeccionismo, a gente não escolhe, né, o momento que a gente vai ser e o momento que a gente não vai ser, porque a gente é, né, uma característica ali do modo do nosso funcionamento. Então, muitas vezes eu sinto que os superdotados até não conseguem, né, de fato aceitar que eles são perfeccionistas, né, a hora que eles estão tomando banho, a hora que eles estão escovando o dente, né, e isso gera um desconforto, porque aí é um gasto de energia em todas as ocasiões, né? Quando eu vou limpar a casa, eu tenho que limpar daquele jeito, daquela forma, começar daqui pra lá, porque senão não vai ficar bem limpo do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que é o ideal, né? E aí eu gasto muito tempo, né? Um tempo muito a mais. E eu acho que a questão do perfeccionismo na vida adulta é justamente isso, né? Eu gasto muito tempo para executar aquilo com tamanha perfeição, né? E às vezes eu não tenho esse tempo hábil. E aí a gente entra, né, na grande encruzilhada da vida adulta. Se eu não tenho tanto tempo para fazer isso, e isso é tão importante que eu tenha um tamanho, né, nível de atenção aos detalhes, de performance nisso, o que acontece? O mais comum é eu procrastinar essa tarefa, né? Então eu vou ficar me enrolando. Por quê? Porque eu tô paralisado naquele momento. Eu tô com medo de fazer algo, né, que dê ruim. Por quê? Porque se eu fizer mal feito, alguma coisa de ruim pode acontecer, né? Sei lá, o meu chefe vai descobrir que eu nem olhei direito aquele relatório. Então eu fico procrastinando, né? Eu fico, né, ali até na beirinha, até o momento que, opa, não dá mais pra fugir, né? E aí, quando chega essa véspera, eu vou lá, faço o correndão, né? Se ativa de novo a motivação, né? A curiosidade, vou lá, consigo executar aquilo. Mas, né, eu vejo que há um gasto muito grande de energia quando eu tenho esse comportamento. Por quê? Né? Porque daí você usou muitos recursos e além disso você ficou, né, remoendo e ruminando e procrastinando e com medo, talvez, sei lá, 5 horas, né, procrastinando mais o tempo que você fez ali a tarefa, que aí geralmente, né, o que os superdotados costumam dizer é que, nossa, eu fiz tão rapidinho, né? E aí vem até uma distorção, né, cognitiva, vem uma percepção, nossa, se era tão fácil assim, por que eu não fiz antes? Nossa, eu devo ter um problema mesmo, né, eu sou um preguiçoso, fiquei todo esse tempo, né, fazendo nada, deveria ter feito antes para ter aproveitado. Então vem uma culpa muito grande, né, muito exacerbada em relação à performance, né, eu acho que aí a gente também pode pensar que a sensação, né, de estar procrastinando ou de estar perdendo tempo também é um padrão muito comum desde criança. Já ouvi de crianças de 5, 6 aninhos me falando que
tia Polly, né, dormir é uma perda de tempo, né? Eu não vou dormir. Que entram em crise de raiva quando tem que parar a televisão e dormir, quando tem que, né, desligar lá as coisas para ir dormir. E ter muita raiva em relação a isso. Por quê? Porque querem ficar por mais tempo, né, ali fazendo outras coisas. E eu vejo que isso é muito comum nos adultos, né? Então a gente pode pensar que tem aí uma taxa muito grande de adultos que têm insônia, né? Que deitam e não conseguem dormir, tanto de iniciar o sono quanto de manter o sono, né, durante a noite. Aí a gente pensa que tem alguns que eles conseguem iniciar por exaustão, né? Eu tô tão cansado que quando eu deito eu capoto, só que esse sono dura 2, 3 horas. Ou então, né, eu fico ali pensando, né, por muito tempo e não consigo de fato iniciar o sono. Claro que tem vários perfis, né? A gente pode pensar aqui que tem agitação mental, que tem, né, a ansiedade também desse superdotado, que muitas vezes fica ruminando de noite tudo que aconteceu, tudo que, né, já passou, ou fica então super ansioso aquilo que tem que executar ainda, ou aqueles, né, que são muito criativos, que ficam pensando em ideias, em como aprimorar melhor aquilo que tá criando, fazendo e construindo. Então, muitas vezes, essa insônia, né, ela já também começa ali desde muito pequenininhos, né? E aí, claro que tem uma questão, né, de uma necessidade de sono às vezes diminuída ou às vezes aumentada, mas, né, claro que é uma característica que eu vejo também que muitas vezes na fase adulta vai gerar um problema, né, e um problema até um distúrbio do sono, tendo, né, que procurar ali uma neurologista, uma psiquiatra para acompanhar. E às vezes, né, ser tão difícil também acertar essa medicação que possa auxiliar, né? Porque muitas medicações ali psiquiátricas trazem, né, efeitos ali colaterais também durante a manhã, né? Trazem outros efeitos. Então, às vezes é uma saga muito grande, né, de tentativas entre medicações que possam ajudar no sono do superdotado. E eu vejo que isso é desde criancinha também. Tem algumas coisinhas aqui, deixa eu ver o que a Bruna colocou. Sophie não quer dormir de jeito nenhum. É exatamente isso, né? Eles falam que dormir é uma perda de tempo, né? Por que eu vou dormir se eu quero criar, se eu quero pesquisar? E lembre-se, né? Lá na infância, né? Eu sinto que a energia ela é mais renovável, né? Do que no adulto, né? Que parece que a energia só vai indo embora e não dá tempo para eu estabelecer a energia que eu preciso. Então, muitas vezes, por quê? Porque daí vão vindo filhos, vai vindo mais trabalhos, tem esposo, tem não sei o quê, tem o trabalho, tem a festa do filho, né? Tem as pendências ali da escola. Então, muitas outras coisas vão surgindo. Então, por isso que eu também digo, né, que muitos adultos, né, acabam aglomerando, né, de estresse, de ansiedade, né, dessa postura ali do perfeccionismo, e aí vão se enchendo também de adoecimento, né, porque quanto mais eu vou tendo dificuldade para lidar com as minhas características, mais eu vou sofrendo, porque, né, essas características vão fazendo com que eu trave, né, com que eu adote ali medidas mais resignatórias, né, de paralisação, do que de fato de enfrentamento, de resolução de problema. Além disso, né, deixa eu ver, e borrachas achei uma solução para ela, parar de usar. Ela faz a coleção, ela ama tudo que é de coleção. Exatamente, né? Às vezes esse comportamento chega como roer unhas, né? Arrancar os cabelos, ficar se cutucando também quando tá fazendo ali, né? Aquela atividade. Então, isso também é um padrão muito comum e que se perdura, né? Ali até a fase adulta, as sensibilidades, né? Geralmente, as sensibilidades, elas começam desde pequenininho, né? Assim como os transtornos ali do neurodesenvolvimento, que também vai, né? O TDAH tem a inquietação, a hiperatividade também tem que começar desde pequenininho. Na superdotação, né? Também começa desde criancinha, tá? Eu vou dar um relato pra vocês, gente, que eu sempre tive o hábito de roer unhas e nunca, né, me fez sentido eu ser ansiosa por estar roendo unhas, né? Então tinha ali indas e vindas, né, que eu
De vez em quando ruía, de vez em quando parava, né? Desde criancinha. E a minha mãe, né? Ela diz que eu ruía unhas desde bebezinho, né? Que eu era um bebê, que eu colocava o dedo na boca e ficava roendo. E, né, quando acabava o da boca, o das mãos, eu pegava o meu pezinho, né? E eu conseguia alcançar, eu fazia todo o malabarismo para pegar o pezinho pra, né, fazer isso. E por que eu tô dizendo isso pra vocês, né? Porque não é ansiedade, né? Isso é o que a gente chama de hiperexcitabilidade, né? São necessidades sensoriais. Atualmente, né, eu sempre tô, por exemplo, nos atendimentos eu fico, né, pegando a caneta, tirando a caneta, passando a mão na caneta, pegando em mim, me coçando, né, eu sinto que até, né, quando eu fui fazer a minha avaliação, eu falei pra psicóloga que eu tinha muita coceira, né, porque eu sinto que eu tenho muita coceira, que tudo me pinica, tudo me coça. Isso desde criança também, né? Então sempre ficava muito inquieta na carteira, né? Quando o professor tava falando, para eu me concentrar naquilo que o professor tava falando, eu tinha que escrever, senão minha cabeça ia embora. E aí são características fisiológicas, né? Que a gente tá falando, que com certeza vão se repetir até a fase adulta, né? Então nem vou entrar aqui nesse aspecto porque, né? Todas essas características aí com certeza vão se perdurar, né, até a fase adulta. Claro que na fase adulta isso pode gerar a sensação de que eu tenho um problema, né? Então, será que eu tenho um problema na minha pele que tá coçando? Claro que às vezes, né, por exemplo, da pele, pode ser que sua pele esteja super seca, né, e que você precise hidratá-la mais para ela não coçar tanto. Então, claro que às vezes a gente encontra respostas, né, em outras questões mais fisiológicas também. Mas, às vezes, né, a gente vai entender que é do próprio funcionamento da superdotação, né, ali mesmo, ou se é uma dupla excepcionalidade, ainda mais, né, dessa dupla aí, trazendo essas características que vai gerar, né, esse desconforto mais fisiológico, né, para esse superdotado adulto. Além disso, gente, eu acho que, né, além dessa questão da sensibilidade sensorial, nós temos também a sensibilidade emocional, né, que ela se perdura aí até a fase adulta também. Então, é um padrão de funcionamento, esse indivíduo, ele tem uma intensidade emocional desde muito pequenininho. O que a gente está entendendo aqui como intensidade emocional, né? Um modo de recepção, né, e de processamento dessa emoção mais exacerbado, né, do que das outras pessoas, né? Por quê? Aí a gente pode pensar aqui por que esse indivíduo, né, sei lá, vamos pensar ali num caso de duas crianças gêmeas que né, tem superdotação e o outro tem ali uma outra condição. Essa criança superdotada, geralmente ela tende a ativar-se mais, né, numa intensidade mais intensa, né? Então a explosão de raiva, o grito, o choro tende a ser mais exacerbado e a duração também tende a ser mais exacerbado, né? Então fica horas chorando, fica horas bravo, né? Então, por exemplo, isso acontecia muito comigo quando eu era criança. Acontecia alguma coisa, eu queria uma coisa, ou eu não achava justo uma coisa, ou eu não achava nem cabimento naquilo, e eu ficava brava. E eu ficava brava por muito tempo, né? Só que eu era uma criança muito quietinha e que eu não expressava a minha raiva, né? Não gritava, não xingava, não saía batendo porta, né? Não, eu ficava quieta. Só que dava pra ver a raiva na minha cara. Eu fechava a cara e ficava com a cara fechada. Todo mundo sabia que eu tava brava. Por quê? Né? Porque eu não tava satisfeita ali com aquilo e eu suprimia essa minha emoção. Todo mundo, né? Por exemplo, meus familiares, as pessoas que conviviam ali comigo na infância, né? Tendiam a me chamar de brava, porque eu suprimia e eu ficava brava por muito mais tempo, né? Quando eles me conheciam, né? Nossa, a gente achava que você era brava e tal, e aí tinha uma outra percepção sobre o meu comportamento. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Porque nem sempre a raiva, ela vai estar expressa, né? Pelo grito, pelo choro, por bater as coisas, por quebrar as coisas, né? Como uma criança faz. Tipicamente, né? Às vezes o superdotado, ele vai estar bravo e ele vai guardar a raiva pra ele, né? Isso não anula que ele tá sentindo raiva ou não, né? Isso né? Claro que ele tá inibindo esta raiva, mas ela tá ali e pela expressão facial tá sendo, né, mostrado que
que ele tá com raiva, né? Assim como a alegria, assim como o medo, como a tristeza, como, né, outras emoções. Até, por exemplo, hoje eu não atendo mais crianças, né? Mas eu atendi aí por muitos anos crianças superdotadas. E eu acho que, né, essa questão, a gente fala tanto, né, das emoções ali desagradáveis de sentir, como o medo, a ansiedade, né, o sentimento de ansiedade, a raiva, mas a gente esquece da alegria, né, e eu vejo que também é muito diferente, né, uma coisa que foi super sentido, que foi super espontânea, que foi super genuína, né, essa conexão muito exacerbada, né, da brincadeira. Então eu vejo também uma super diferença no processamento também de emoções, né, confortáveis aí de se sentir, como a alegria. E eu vejo, né, que isso se perdura, né, é um padrão dessa intensidade emocional que se perdura até a vida adulta. Só que aqui, gente, né, a gente encontra a maior problemática de toda a superdotação. Se eu sou um indivíduo que eu me ativo mais e que dura mais tempo essa minha emoção, o que acontece comigo enquanto eu tô processando toda essa emoção, né? Então, o que eu sinto, né? Hoje a gente tem aí um monte, né, de indivíduos adultos com muitos traumas, com muitas necessidades não supridas, com muitas necessidades emocionais ali, né, que foram invalidadas, com, né, sentimentos, com emoções congruentes com a ocasião que foram suprimidos, que foram esmagados, né? E que isso gera um desconforto muito grande para esses adultos quando eles lembram dessa cena da infância, né? Então, quando a gente pensa, e aí foi até por isso que eu cheguei até a terapia do esquema, né? Que ela faz basicamente o quê? O tratamento, né? De uma forma que a gente retorne a essas experiências traumáticas, né? Onde a gente sofreu invalidações, onde a gente vivenciou, né, algum tipo de negligência ou algum tipo, né, de, sei lá, né, de algo que não foi adequado para uma criança ou para um adolescente, que, né, foi ali um desrespeito ou que foi uma violação de um direito básico meu, né? E aí, né, a gente consegue reprocessar essa informação através da criatividade, né, pela terapia do esquema. Então, gente, por que eu acho que aí está a grande problemática também dos adultos superdotados hoje, né? Tanto de entenderem por que tudo isso aconteceu e por que eu funciono dessa forma, como também, né, resgatar essas lembranças do passado e conseguir processá-las, né, para que eu hoje consiga suprir a minha necessidade de passado, compreender aquela ocasião, compreender que não tinha nada de errado comigo, que eu era uma criança e que eu merecia ser respeitada, e que eu era uma criança e eu tinha o direito de ter raiva, que eu era uma criança e que aquele adulto estava inadequado, não eu, né? Então, a terapia do esquema, ela nos serve justamente para a gente fazer esse entendimento, né? Esse retorno à nossa infância. A terapia do esquema, né, que é basicamente aí o pilar do projeto da autoterapia, ela tem, né, o pilar ali na terapia do apego, na terapia sistêmica familiar, né, na psicanálise também, no psicodrama, em várias abordagens da psicologia, onde a gente vai bebendo de várias águas, né, pra gente entender o funcionamento desse sistema familiar e como esse indivíduo foi formando essas crenças sobre ele. Então eu vejo hoje muitos adultos superdotados com várias distorções cognitivas, né, se sentindo incompetente, se sentindo inadequado, se sentindo solitário, se sentindo defeituoso, se sentindo privado emocionalmente. Mas, né, quando a gente olha para esse passado, todas essas variáveis, né, todas essas distorções cognitivas, elas são explicadas, né, pelos fatos ali que esse indivíduo vivenciou ao longo da vida, né? Então, aqui a gente tem uma grande incógnita, né, sobre esse funcionamento. Claro, né, que eu vejo que pela minha experiência clínica não vi nenhum estudo ainda até hoje sobre a comparação, né, ou a terapia do esquema aplicada para superdotados,
mas eu aplico na minha prática clínica a terapia do esquema, né, para os superdotados e não consigo aplicar outra teoria, né, que consiga explicar de forma tão esmiuçada o funcionamento da personalidade do superdotado e o estilo, né, que ele vivenciou e os padrões familiares que ele vivenciou ao longo da vida. Eu vejo também, né, que muitas vezes é muito difícil, né, para esse sujeito retornar a esses contextos, por mais que a gente saiba, né, que, nossa, né, vai ser importante eu retornar lá a esse cenário, tem um desconforto, né, e às vezes sozinho é um desconforto que não vale a pena, né, seguir, né? A gente tem que vivenciar esse desconforto para que a gente consiga, né, curar essa dor na gente, se a gente tem uma companhia, né? Se tem alguém ali, um terapeuta, alguém que está especializado ali, justamente para nos fazer esse direcionamento. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque senão a gente pode piorar, né? Eu acho que esse é um ponto, né? A gente pode ficar em maior sofrimento se a gente faz isso, né, de qualquer maneira. Por isso que tem que ter aí todo um cuidado pra gente voltar, né, a essa sensação ali do passado, porque a gente não quer voltar pra revivenciar esse sofrimento. Não, a gente quer voltar porque aquilo fez um mal danado pra gente e eu quero me curar disso. Eu sei que é isso que me gera ansiedade hoje, eu sei que é isso que me gera angústia hoje, né? Então, é por isso que a gente retorna a essas experiências, né? A essas lembranças vívidas. Então, muitas vezes os superdotados, eles, né, têm ali uma lembrança muito vívida e muito lúcida sobre o passado. E esse é um padrão persistente na vida adulta. E isso pode gerar um sofrimento muito significativo, né? Uma dor aí muito significativa quando eu me deparo com algo que ative essa lembrança, né? Ou que ative um comportamento ali muito parecido que esse, né, dentro do meu dia a dia hoje como adulta, né? Então eu vejo que também que a velocidade do processamento cognitivo, a velocidade, né, de conectar com essa lembrança, assim como, né, a velocidade também de captar e de fazer insights sobre esse funcionamento, sobre essas lembranças, gera um extremo incômodo. Uma outra coisa também que é um padrão, né, é justamente isso que eu tô falando agora, a capacidade do processamento cognitivo, né? Fazer essa rapidez, né? E daí gerar uma agitação mental muitas vezes, mas essa velocidade no processamento, ela justamente vai fazer com que se crie mais insights, se perceba coisas, né, que talvez os outros não estão percebendo, que se antecipe consequências, né? Então, se eu sou lá um superdotado e eu vejo que a professora falou tal coisa para esse aluno, né? E aí eu percebo, nossa, por que a professora falou isso? Isso é injusto, né? Nossa, mas ninguém percebeu isso. Nossa, mas isso soou ofensivo, isso que alguém tá dizendo. Então, muitas vezes os superdotados vão estar muito mais atentos a esses detalhes, a essas minúcias do que tá sendo falado, da expressão facial, da índole, da manipulação das pessoas, né? Da intencionalidade ali dentro daquela relação, né? E isso faz com que se tenha também dificuldades dentro dessa interação. Se eu tenho esse cérebro processando isso o tempo todo, claro que eu vou estar muito mais receptivo, né? E vou estar muito mais sensível a esse contexto, né? Por quê? Porque se eu percebo que meu professor, né, tá sendo injusto ali comigo numa prova, isso não vai só ficar no mental, né, nessa percepção aqui intelectual. Não, ela vai ativar uma emoção de raiva, né, ela vai ativar uma sensação de injustiça. E aí a gente tá falando que vai ativar outras características da superdotação. Eu poderia, né, ficar aqui horas e horas e horas, né, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, vocês sabem disso, né, eu falo disso todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, mas, né, são muitas características que se ativam ao mesmo tempo, né, então a gente não tem como dizer, o que vem agora, né, vem o ovo ou a galinha por primeiro, será que vem a intensidade emocional por primeiro ou será que vem a velocidade de processamento? Então, e aí até é importante a gente pensar, né, que até aprendi com a minha terapeuta que primeiro a gente sente, depois a gente processa, né? Então, a informação, ela passa ali milésimos de segundos antes no nosso sistema límbico para depois passar no nosso sistema pré-frontal, né, do nosso cérebro. Então, primeiro a gente sente. Mas, né, como que a gente sente? Aí tá a grande incógnita, né?
que características que se ativam, né? Que estratégias que eu vou usar dentro desse contexto são muito individuais e vão depender da personalidade, né? Dos padrões familiares, de onde eu nasci, né? Do meu temperamento, depende de muitas outras variáveis também. E eu vejo, né, que muitos superdotados vão ter essa velocidade de processamento muito rápida e isso vai ser também um problema, né? Por quê? Porque lá na infância, né, se eu tenho uma velocidade rápida de processamento e eu tenho uma escola que não leva em conta essa minha velocidade de processamento, ela não leva em conta que se eu ler uma vez aquele livro, eu já vou aprender, né? E ela considera que todos têm que ler 5 vezes. O que eu vou ficar fazendo nesse tempo que eu li uma vez e que tinha lá tempo para ler 5 vezes, né? Então eu vou ficar altamente entediado nesse período todo que eu estou na escola, né? E isso é a grande problemática e eu acho que o tédio é uma emoção, né? Uma sensação que se perdura desde a infância até a vida adulta, né? Então isso, e aí ficam inquietos, né? Então crianças com tédio na escola geralmente incomodam, né? Levantam e simulam sintomas do TDAH, então levantam, vão incomodar o professor, passa e mexe no estojo do amigo, vai conversar com o amigo na outra carteira, levanta, vai falar com a professora, vai no banheiro, vai ficar andando pela sala de aula, né? Outras crianças ficam quietinhas, né? Outras crianças ficam ali simulando passos de tartaruga, fazendo bem devagarinho, né? Pra passar mais rápido o tempo. Outras crianças vão ficar desenhando no caderno, vai depender muito do temperamento, né? E de fatores de personalidade dessa criança. Só que essa insatisfação, né, que o tédio gera, né? E às vezes até uma raiva que esse tédio vai gerar também, né? Por que eu tenho que ficar aqui, né, esse tempo todo? Por que estão me privando, né, do que eu precisava nesse momento? Isso também vai perdurar na fase adulta, né? Então, muitas vezes, os adultos acabam ali passando de profissão por profissão, né? Pulando muito de profissão, porque eles chegam a um ponto da carreira que, nossa, né, que eu tô fazendo a mesma coisa sempre, todo dia, e isso é insuportável, né? Então, já ouvi de pacientes, né, dizendo que, se eu tiver que apertar parafuso de uma fábrica, eu vou arrancar todos os meus cabelos, porque pra mim fazer coisas repetitivas e tediosas, né, é a pior coisa do mundo. Então, vão buscar, né, dentro da carreira algo que né, seja ali mais o empreendedorismo, algo, né, mais autônomo do que de fato profissões que geram esse padrão de comportamento que são, né, talvez mais vulneráveis ali a vivenciar o tédio. O que eu vejo também, né, que o tédio, ele leva muitas vezes uma insatisfação constante, né, então eu tô sempre insatisfeito. E aí, gente, é muito difícil, né, já peguei muitas crianças no consultório que, né, se entediavam muito facilmente, né? Começa a brincadeira, brinca 1 minuto, né, daquela brincadeira, tá se divertindo, mas, né, não, tô entediado, né? E que mal às vezes consegue identificar o que é o tédio, né? O que é insatisfação, o que é raiva, ou o que é outra emoção. Então eu vejo também que a gente tem aí né, o uso, talvez, no senso comum do tédio, né? Diferente de realmente o que é o tédio. Mas eu vejo também, assim, uma grande dificuldade do adulto superdotado com, de fato, essa questão da profissão, né? Se, mas eu tenho medo de ficar entediado nessa profissão, né? E aí, muitas vezes, leva a paralisação, né? Então, eu não vou fazer isso, eu não vou estudar, isso aumenta ali um quadro depressivo, ou, né, desencadeia um quadro depressivo, porque daí eu fico me escondendo, né, escondendo os meus potenciais e não direcionando eles para aquilo que eu preciso ou para aquilo que eu desejo, por uma questão da insatisfação constante, né? Por uma questão também do perfeccionismo constante, né? Então eu vou lançar esse livro quando tudo estiver perfeito, milimetricamente ajustado, e até lá eu fico procrastinando, ruminando, né? E me martirizando ali por dentro por ter todos esses comportamentos, né? E isso vai ser aí grandes fatores para desencadear quadros depressivos, tá? Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês que estão aqui? Mandem aí uma mensaginha pra eu saber se tá ficando claro.
Se vocês tiverem dúvidas também podem mandar aqui, tá? Eu vou responder vocês com calma. E eu vejo também, gente, que as dificuldades, né, como eu falei pra vocês, né, então esse tédio, ele também acontece nas relações sociais, né, então eu tenho tédio de conversas paralelas, eu tenho tédio de conversas nada a ver, que não são do meu interesse, que não são profundas, que não são, né, de coisas ali que eu gosto, e eu fico altamente entediado nisso, e eu me isolo, né? Então, um outro padrão ali que se perdura da fase, né, da infância até a fase adulta é também essa dificuldade, né, na integração dentro de sistemas sociais, né? Seja na escola, seja na família. Então, é aquele indivíduo que desde muito pequenininho vai ter dificuldade de fazer amigo, vai ter dificuldade de se sentir pertencente, vai se sentir um peixinho fora d'água, né? Vai sentir que eu gosto de coisas muito diferentes da que as pessoas gostam, ou dessa comunidade que eu fui inserida gosta, né? Então, sempre vai se sentir, às vezes, vai se sentir até assim, destoante da faixa etária, né? Então eu sinto que eu gosto de coisas que pessoas de 20 e 30 anos gostam, mas eu não gosto de coisas de criança, né? Então isso até é algo que eu me identifico muito, que quando eu era criança eu gostava de coisas que os adultos faziam, não coisas que as crianças faziam, né? Eu gostava de ajudar os meus pais, eu gostava de fazer vendas, eu gostava de fazer cálculos, eu gostava de fazer fechamento junto com o meu pai, de calcular, de somar, né, de coisas ali que envolviam partes cognitivas e envolviam dinheiro e envolviam coisas muito mais do meu interesse do que de fato brincar, né, de coisas ali que não era do meu interesse, por mais que eu brincasse, né, quando eu tinha ali a oportunidade de brincar. Mas, né, por que eu tô falando isso? Porque muitos superdotados, né, vão ter aí essa diferenciação e essa dificuldade na interação social desde muito pequenininho por isso, né? Os meus interesses não batiam também, né? Quando eu entro lá na adolescência, meus interesses são super diferentes, né? Então eu vejo também na adolescência, às vezes, né, ali na entrada, onde todo mundo, tá indo na festa, tá fazendo um monte de coisa, né? De adolescente, eu tô estudando para passar na faculdade, né? Esse indivíduo tá estudando para passar num concurso. Então, de ter interesse extremamente diferente. Isso vai afastá-lo, né? Vai isolá-lo ali dos outros e vai depois ter uma dificuldade, né, de interação social, né? Então, não fazendo, né, julgamento sobre uma opção ou outra opção. Mas a questão é que, de fato, depois, quando eu retorno ou que eu queira interagir, eu vou ter uma dificuldade, né? E cada vez eu vou estar mais longe, né, desse público que tá indo na festa, né? Se eu tô lá estudando e, né, internado num quarto para passar num vestibular, por exemplo. Então, isso vai fazer com que tenha, né, aí um distanciamento, né, desses outros indivíduos também, por uma questão de interesse, né, mas também de propósito, muitas vezes de busca de sentido naquilo que estão fazendo, né, então tem várias características ali que estão juntos, que estão todas juntinhas aí e que vão gerar, né, essa dificuldade na interação social. Enfim, gente, tem muitas outras mais, né, características aqui. A gente pode pensar, né, que tem características, por mais que eu falei aqui da questão, né, emocional, a gente pode pensar que tem muitas outras emocionais ainda. Opa, quase derrubei minha água. Tem outras ainda emocionais, né, que a gente não falou tanto, como a tristeza, os quadros depressivos, né, que muitas vezes eles começam ali, na adolescência, né, desse indivíduo começar a se sentir muito triste, muito sozinho porque não consegue, né, se sentir pertencente, não consegue, né, estar ali dentro de um grupo que gosta das mesmas coisas. Então eu vejo que tem um compilado aí de características, né, muitas, que fazem, né, com que a gente tenha também aí padrões de funcionamento que, por mais que sejam únicos, né, muitas delas se repetem a vários superdotados, né? Por isso que permite que a gente estude também o comportamento dessas pessoas e que a gente consiga, né, entender também aí esses indivíduos justamente para ajudá-los, né, no atendimento hoje como adultos. Então, o primeiro ponto aqui, né, por mais que a gente tenha
basicamente vários perfis diferentes, e cada superdotado que eu atendi até hoje é totalmente diferente, por mais que, esse aqui é criativo. Essa criatividade é super diferente da outra, né? A minha criatividade é diferente da criatividade do outro. A minha dor de talvez ter passado pela mesma situação é diferente do outro superdotado, né? Por quê? Porque todos somos muito singulares. E aí, um ponto aqui, né, é importante a gente falar, é justamente essa singularidade, né? Por isso que eu estou aqui falando disso. Porque às vezes o que serviu para o outro, né? E a gente pode voltar lá no sono. O que serviu para ajudar o outro no sono foi, sei lá, tomar medicação psiquiátrica, né? Tomar quetiapina. Para o outro não serviu, né? Para o outro deu um efeito rebote gigantesco, deu um efeito colateral gigantesco, né? O que serviu para um superdotado lidar com o perfeccionismo? Fazer listas, né? De dar check lá para não procrastinar tanto e ser mais efetivo na resolução do problema. Para o outro superdotado não vai servir, né? Para o outro superdotado, o que vai ser importante vai ser, sei lá, um despertador, vai ser uma música. Então, por que eu tô batendo aqui nessa tecla e eu falo disso todo dia? Por quê? Né? Porque a gente precisa aprender quais estratégias que valem pra gente, né? Quais estratégias que são eficazes pra mim e quais que não são, né? Se eu sei que, eu não me regulo fazendo atividade de mindfulness, né? Que eu me regulo assistindo um filme, que eu me regulo tomando um banho quente, escutando uma música que eu gosto, uma música calma, uma música profunda que me conecta comigo mesma, é essa estratégia que eu vou usar e não o mindfulness, né? Então, quando a gente pensa no adulto, por que eu tô falando desses padrões, né? Os padrões, eles continuam, né? E assim, vão continuar por quê? Né? Porque são modos de funcionamento, são características, né? Então, por exemplo, o seu cabelo, meu cabelo é castanho, né? O meu cabelo, sei lá, eu sou loira. E aí, se eu pinto o cabelo de preto, a raiz do cabelo vai continuar saindo loira. Ou se eu tenho cabelo preto, se eu, né, faço lá luzes, a raiz do meu cabelo vai continuar sendo preto, né? Então, vai continuar saindo o cabelo preto, por mais que eu mudei o fora, né? Eu fiz luzes, tá, sei lá, tô loira aqui, vocês estão me vendo loira, mas a raiz do meu cabelo tá saindo pretinho. Isso é a mesma coisa do nosso padrão de funcionamento. O padrão de funcionamento perfeccionista, o padrão de comportamento sensível, o padrão de comportamento, né, de ter um processamento muito rápido das informações, de ter uma curiosidade exacerbada, de ter dificuldades, né, na interação social, isso é um padrão, né? Mas a gente pode, é como se fosse um modo automático, né? Mas a gente pode manter, né? Vamos pensar, se eu quero fazer luzes, eu posso manter o meu cabelo loiro, né? Por quê? Porque eu tenho que ter um cuidado adequado para manter ele loiro, né? Então, da mesma forma, são as nossas características que eu tô falando aqui, que são padrões. A gente tem que ter um cuidado com elas para que elas não levem, né? Não nos levem ao adoecimento e que elas não fiquem desamparadas também, né? Então, e que elas não fiquem também, assim, não sendo supridas daquilo que a gente precisa, porque elas estão dentro da gente, né? Não tem como separar eu e o perfeccionismo, eu e a minha curiosidade, não. É eu e é isso, né? Tá junto de mim, por quê? Porque é o modo que eu funciono. Então, o que é importante, né? Que a gente pense em estratégias, né, aí que possam nos auxiliar melhor nessa jornada, né? De que maneira que eu posso compreender o meu perfeccionismo? Primeiro, perceber onde que ele aparece, né? Onde que eu sou perfeccionista? No trabalho, né? Mas eu também sou perfeccionista quando eu tenho que delegar tarefas, né, pros meus funcionários. Mas eu também sou perfeccionista quando eu vou cozinhar, né, que eu sou altamente rígida em vários procedimentos, faço tudo assim, assim, assado, eu sou assim, assim, desse jeito em todos os contextos, ou só em alguns contextos, e são esses os contextos. Primeiro ponto, né, e aí a gente pode fazer aquela perguntinha, né, onde, quando, de que jeito, né,
como que aparece esse comportamento, que emoção que ativa em você. A gente pode também fazer uma análise funcional, né? Esse comportamento, ele aparece quando, né? Em que situação? O que que você sente quando esse comportamento aparece? O que que passa na sua mente? O que que você pensa sobre você, sobre o mundo, sobre as outras pessoas? Quando esse comportamento aparece? O que que você faz quando esse comportamento aparece? Você recebe alguma punição? Você recebe alguma recompensa, né? Ou você não acontece nada? Vou pensar agora aqui, vou dar um exemplo, né, disso que eu tô falando pra vocês, do meu perfeccionismo. Eu, né, já fui muito mais, hoje eu não sou tanto, hoje eu sou um pouquinho mais flexível, mas eu já fui muito perfeccionista, gente. Hoje, né, pela demanda de coisas que eu tenho, né, às vezes eu tenho que ponderar. Isso vale a pena, isso não vale a pena, né? Mas hoje, de vez em quando, eu ainda, né, sofro ali de crises de ser muito perfeccionista. Que crises são essas, né? São crises em que eu me deparo que, né, eu quero muito fazer algo muito bem feito. E aí eu vou pegar aqui um exemplo de, não sei, um relatório que eu preciso fazer, ou um laudo que eu preciso entregar para um paciente, né? Então, essa ocasião. A situação é essa, eu tenho que entregar um laudo tal dia para um paciente, né? Qual que é a emoção que eu sinto? Eu fico com medo. Primeiro ponto. Mas será que esse paciente vai concordar com o meu laudo? Com o que eu vou falar no laudo? Será que né, faz sentido para ele? Será que o médico dele vai né, concordar com isso? São vários os pensamentos que vão surgindo na minha mente. Será que o médico concorda com esse meu ponto de vista? Mas essas características estão bem claras. Mas ninguém viu isso antes. Será que alguém vai falar que, né, que isso não é? Então, primeiramente vem o medo, né? E vem todos esses pensamentos catastróficos, né? E sempre vem pensamentos catastróficos. Nunca vai vir um pensamento tipo, nossa, todo mundo vai falar assim, nossa, é isso mesmo. Nunca vem esse pensamento. Sempre vem um pensamento de que algo, né, negativo vai acontecer. Por isso que eu falo pra vocês que o perfeccionismo, ele tá ali compensando alguma outra dor, né? A sensação de que eu não posso errar, a sensação de que eu vou ser punido, a sensação, né, de que vão mostrar alguma coisa sobre o meu defeito, sobre a minha índole, né? Sobre a minha ética, sobre o meu trabalho, né? Então, ela sempre tá ali, essa atitude para compensar outra dor. Aí, o que que eu sinto? Então, eu sinto medo. E aí, o que que eu sinto no meu corpo, né? Às vezes, eu sinto uma pressão dentro de mim, eu sinto uma ansiedade, né? E aí, no meu corpo, eu sinto o suor nas mãos. O que que passa na minha cabeça? Isso que eu falei pra vocês, o que que eu faço? Às vezes eu procrastino até o último segundo, né? Pra me esquivar disso. Às vezes eu sento e escrevo, né? O que que acontece depois que eu faço, né? Eu fico lendo e relendo várias vezes. Então, o que que pode acontecer com esse meu comportamento? Eu gastar muito mais tempo do que eu deveria gastar, né, pra fazer esse laudo. E aí, enfim, né, a gente pode pensar em qualquer outro comportamento de vocês, né, em relação ao perfeccionismo, tá? O que que vocês podem fazer é basicamente isso para todas essas áreas, né? Fazer o que a gente chama de análise funcional. Eu avaliar qual que é a situação, o que que eu tô sentindo, né? Para que eu possa entender melhor como que eu posso me ajudar, né? Então, aí está o ponto, né? Como que eu vou me ajudar nessa ocasião? Como que eu posso pensar em outras estratégias de lidar com esse perfeccionismo? Será que é tirar um dia da minha agenda para eu fazer isso? Será que é colocar um relógio para despertar, para lembrar que naquele momento eu preciso fazer isso? Será que é escutar uma música enquanto eu tô fazendo? Será que é deixar um modelo pronto para eu só colocar tal coisa, para não ficar gastando o tempo toda hora? Não sei, né? Tem várias estratégias que vocês podem tentar e pensar aí no caso de vocês. Mas com certeza, né, tem muitas que podem ajudar vocês, tá? Então, existem muitos outros padrões aí que se repetem, né? Mas claro que aqui é só um recorte, né, do que eu percebo que são os principais, mas tem outros também que são muito importantes e que não deu tempo, né, de abordar eles aqui na live com vocês, tá?
E assim, gente, né, o que eu gostaria também de falar aqui nesse finalzinho, né, que justamente a gente precisa entender sobre o nosso funcionamento pra gente encontrar as receitinhas que servem pra gente, né? Então, se eu sou ali, né, de um jeito, se eu funciono de um jeito, talvez tudo que você já tentou, né, estava ali à mercê de receitas de outras pessoas, né, não das suas. Até por isso que é importante, né, que a gente faça exames de sangue, porque quando a gente faz um exame de sangue, né, a gente consegue mapear justamente o que a gente precisa. É a vitamina D que tá baixa. É a vitamina, né, sei lá, é um hormônio que tá baixo. E basicamente, né, quando a gente começa um processo de autoinvestigação do nosso próprio comportamento, em como a gente funciona, né, como que é a nossa personalidade, a gente também consegue identificar o que a gente precisa, né? Da mesma forma quando a gente faz um exame de sangue, né? Quando a gente faz lá um exame de sangue, de hormônio, a gente consegue verificar, eu preciso aumentar aqui esse hormônio para eu me sentir melhor, né? Quando eu começo esse processo de autoinvestigação, né, eu acho que vocês fazem isso quando vocês estão aqui, quando vocês estão lendo um post, quando vocês estão assistindo um vídeo, buscando conhecimento sobre superdotação, vocês estão percebendo também coisas que estão faltando em vocês ou coisas que estão desajustadas em vocês, né? E aí, isso faz com que você tente, né, buscar uma estratégia de resolução de problema, tá? E essa estratégia, ela nunca vai vir pronta, né? Porque ela não existe, ela não é mágica, e, né, não tem fórmula milagrosa que cure, né? Por quê? Porque pode ser, que nem eu falei pra vocês, o cabelo, né, se eu pintei, se eu sou loira, né, e eu, sei lá, se eu sou, se eu tenho cabelo preto, e se eu fiz luzes, né, e tô loira agora, se eu ficar um ano sem fazer luzes, meu cabelo vai voltar a ser preto, né? Então, gente, é exatamente isso, né? Se eu não tiver manutenção no meu cuidado, eu vou voltar ao padrão anterior, né? Por quê? Porque esse é o modo automático da nossa personalidade. É assim que ela aprendeu a funcionar. Mas existem outras maneiras de funcionar. Existem maneiras mais saudáveis de funcionar, existem maneiras mais funcionais de funcionar. E existem maneiras, né, ali também mais justas contigo de funcionar, né? Então, acho que esse é o ponto principal também. Talvez até hoje você funcionou desta forma. Por quê? Né? Porque foi ali o script programado. Quando você tem raiva, você não pode falar nada. Porque senão vai vir uma consequência pior, né? Você não pode expressar a sua raiva. E aí você vai permitir que um abuso aconteça, né? Você vai permitir que as pessoas façam o que quiser, né, com você, se você não colocou limites para ela, né? Ou você não expressou a sua insatisfação, sua raiva. Então, por isso que é importante que a gente construa novos scripts, né? E por isso que eu gostaria, né, de convidar vocês a darem uma olhadinha, né, na programação que eu já falei aqui no início da live de hoje, na proposta da autoterapia desse semestre. Nesse semestre, né, eu convidei pessoas muito importantes, especialistas na área também da superdotação, que atendem superdotados aí também e que acompanham e que estudam e que vão trazer, né, todas as estratégias aí mais novas e mais eficazes para o autocuidado do superdotado, né? E a gente vai focar em todas as áreas, né? Tanto no sono, na alimentação, na atividade física, nas distorções cognitivas, nos transtornos, né, de dupla excepcionalidade, nas questões farmacológicas, em tudo, né? Eu pensei em cada detalhe. E como eu sou uma pessoa que eu precisava delegar tarefas, né? E eu queria muito eu mesma fazer tudo isso, mas, né, pela questão de um tempo, pela questão da minha própria saúde emocional, eu decidi convidar outras pessoas, né, para estar comigo, para se ajuntar aí comigo nesse time, formar um time muito grande e competente, né, para trabalhar com vocês, tá? Então eu deixo aqui esse convite especial. Se você tem interesse, né, se você mandou mensagem para mim ali, né, no ano passado, sobre a turma do ano passado, né, e não deu certo de você fazer a sua inscrição no ano passado, saiba, né, que tem mais bônus, os bônus do ano passado, né, que eram ali sobre autocrítica, autoexigência, procrastinação, depressão, ansiedade, eles continuam, mas a gente vai ter mais 12 bônus, né, que acontece aí de fevereiro até agosto, que, né, são muito especiais, tá, e você não pode perder,
porque, né, foram basicamente aí pensados com muito carinho para atender a necessidade de vocês, tá, gente? E tudo que tá lá são coisas que eu pensei não só como profissional, né? Eu pensei também como uma pessoa que é superdotada, né? Para aqueles que não sabem, eu possuo essa condição. E eu pensei justamente, né, em algo que, poxa, eu precisava saber disso antes, né? Eu precisava que talvez tais e tais medicações não serviriam para mim, né? Porque talvez essa seria uma melhor estratégia, talvez essa seria uma outra estratégia, talvez, né? Eu vou contar aqui para vocês que eu passei, né? Eu sempre, desde a adolescência, eu sofri de insônia, né? Muito, e eu sempre tentei controlar a minha insônia com atividade física. Mas eu tinha que fazer muita atividade física para conseguir controlar a minha insônia. E chegou um ponto, né, que eu não conseguia fazer tanta atividade física, né, porque eu estava lá adulta, trabalhando um monte, né. E aí o que aconteceu, né? Aconteceu de eu ter um quadro, né, de insônia ali crônico no ano passado, né. Isso começou até antes do ano passado. E eu fiz várias tentativas, né? Eu fiz tentativas medicamentosas, eu fiz tentativas naturais, eu fiz tentativas de estilo de vida, eu fiz várias coisas, né? E só apenas uma coisa funcionou, né? E até eu descobrir o que funcionou pra mim, demorou mais de 2 anos de busca incessante, né? Naquilo que funcionaria pra mim. E por isso, né, que eu convidei neurologista, por isso que eu convidei psiquiatra para estar comigo, justamente para ter esse olhar amplo sobre o funcionamento da superdotação, né? Então, é por isso que eu deixo aqui o meu convite para você que tem vontade, né, de estar aí com a gente. São 38 aulas, né, onde eu trago ali muito da terapia do esquema. A gente vai, né, esmiuçar todos os esquemas iniciais desadaptativos, que são 18. A gente vai esmiuçar as características da superdotação e tem ainda, né, todos esses bônus aí com essas pessoas, né? Esqueci da geneticista, né, da Daiane também, que vai estar com a gente para falar da nossa constituição biológica, né, do cérebro do superdotado, que é totalmente diferente, né, esse processamento de um cérebro, né, aí comparado com pessoas típicas, tá? Então, gente, tem muita coisa, né? Talvez eu tenha esquecido aí de alguma coisa também nesse caminho. Mas saibam, né, que ali no link da minha bio tem um link com todas as informações e tem uma lista de espera, tá? Ainda essa semana eu vou mandar para vocês, para aqueles que estiverem na lista de espera, um presente, né? Não vou contar ainda o que é, mas vou mandar, né, uma condição especial e exclusiva para todos aqueles que estiverem na lista de espera e que tiverem interesse, né, em participar aí dessa turma. E estar com a gente nesses bônus, né, que nunca foi visto, nunca foi pensado antes por ninguém, né? Então, eu me sinto também como superdotada, altamente. Eu tava pensando nisso antes de vir aqui pra live, né? Fiquei pensando, meu Deus, né? Eu sinto que é exatamente isso que eu quero fazer e assim, eu sinto que é exatamente isso que eu gosto de fazer e eu sinto nas minhas veias que é exatamente isso que, né, que faz sentido pra mim. Então, é por isso que eu tô aqui falando, né, com vocês, justamente porque isso me curou, né, e eu não quero ficar com isso só pra mim, né, eu quero que também muitos profissionais que eu trouxe lá pra vocês, são profissionais que passaram pela minha trajetória com atendimento humanizado, com um atendimento muito diferente do que eu já vivenciei pela vida inteira e que eu trouxe aqui pra vocês, né, pra que vocês também experimentem disso que eu senti um dia, né, e que foi capaz ali de me acolher, de me validar, de me despertar para o meu potencial e fazer com que hoje eu estivesse aqui, né, muito mais saudável do que eu já estive ao longo da vida, contando isso para vocês, né, e fazendo também com que vocês percebam que talvez exista um caminho, né, que talvez já foi percorrido por algumas pessoas e que a gente, né, também quer que vocês percorram esse caminho, porque é um caminho de autodescoberta, né? A gente não tá pensando aqui, né, numa fórmula mágica, porque com certeza não é isso, né? Mas a gente tá pensando justamente em algo que possa ajudar vocês a compreender melhor, né, o funcionamento de vocês e conseguir encontrar estratégias talvez mais eficazes, né, de autocuidado também, tá bom, gente? Deixa eu ver se tem alguma mensagem, tem alguma dúvida, gente, mandem aqui agora, porque já estamos no final. Acho que não. É isso, gente. Um beijo
Boa noite para todo mundo que tá aqui, para todos que estão aqui, um abraço bem apertado aí para todo mundo que me acompanhou até o finalzinho. Um beijo e até amanhã. Amanhã eu vou trazer uma pessoa super especial, a Carol. A Carol Maia trabalhou comigo na Cognos, lá em Curitiba. E ela vai estar aqui pra gente falar sobre, né, uma necessidade aí importantíssima do superdotado e como encontrar essa necessidade e como suprir essa necessidade, né, que é muito atual do superdotado adulto, tá? Então, desejo pra vocês boa noite e pra vocês que vão estar aqui amanhã, até amanhã. Tchau, tchau, gente!